Então, boa noite, pessoal. Hoje é um bate-papo descontraído, então vamos lá. Para quem fez a bariátrica, ou para quem ainda vai fazer, as pessoas às vezes ficam em dúvida, né, na diferença entre a bypass e a sleeve. A bypass é a técnica mais antiga, que era chamada de capela, e agora a sleeve é a técnica que não tem o desvio do intestino. Na minha opinião, eu trabalho 21 anos já com cirurgia, a bypass é a mais indicada. Além dela ser mais antiga, a meta de alcance dela, além do peso, ela é conhecida como a reversão do diabetes. Então, já que eu teria me proposto a fazer uma cirurgia, eu faria a bypass. Porque possivelmente quem faz sleeve, se num futuro próximo tiver o diabetes, não tem como considerar que a sleeve seja corretiva. Teria que reverter a cirurgia para poder corrigir o diabetes. Então, já que vai ser um processo cirúrgico, às vezes o médico dá a opção de perguntar qual você prefere. No caso, a minha opinião é que eu faria bypass, independente se eu não tenho diabetes ainda, mas justamente como preventivo, se eu tenho fatores genéticos e predisposição para no futuro. Então, além da obesidade ser uma doença, hoje ela é conhecida como Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, justamente por corrigir o diabetes. Né? Então, seria bem mais indicado. Tá? Em relação a... Estou mudo aqui. Em relação à opção, no que as pessoas mais erram na bariátrica, né? Então, principalmente para as que tiveram o ganho de peso. Normalmente, elas estão errando em 3 fatores principais. Espera aí que eu vou voltar aqui. Ah, meu Deus do céu, caiu. Então, seria os fatores de erro. Seria o horário de comer de 3 em 3 horas. Vocês estão me ouvindo, né? Porque eu não estou vendo ninguém. Agora sim. Seria o comer de 3 em 3 horas para quem é operado, o tomar bastante líquido e o colorido da alimentação. Então, esse fator de comer de 3 em 3 horas, para quem operou, ele é um regulador fisiológico do uso de glicose e insulina. Então, a gente tem que lembrar que o nenezinho chora para mamar mais ou menos de 3 em 3 horas. Então, seria uma referência muito importante para as pessoas operadas seguirem. Só que por elas não terem fome, o que acontece? Acaba deixando para lá, não come. Ah, eu não tenho fome mesmo, eu não vou comer. Então, se não está comendo de 3 em 3 horas, está dando maior possibilidade de, no futuro, ter o reganho de peso. E daí, teria que estar ajustando isso bem certinho. Não precisa ser comida, mas o nutriente a cada 3 horas seria importante para a gente ajustar.
né? O hidratar, ele está considerado... a minha câmera não vai mesmo. Hoje ela resolveu me sacanear. O beber líquido. A hidratação, ela é suficiente para excretar o excesso de gordura. Então, a pessoa que não está bem hidratada, ela está deixando de perder peso por excreção da gordura. Ela não está excretando toda a gordura suficiente do que ela até chegou a queimar, porque está mal hidratada. Então, aquelas pessoas que têm muita resistência em tomar aqueles 2 litros total do dia em volume de hidratação, acabam também tendo maior chance de reganho de peso. E o colorido, que a gente sempre fala nas consultas, né? A importância da variedade dos nutrientes, porque são substrato das enzimas que ativam o metabolismo e faz ganhar peso. Faz ganhar, não, faz ativar a perda do peso, né? Então, seria importante estar variando esse padrão alimentar, né? Outra situação é quando a gente tem o esquema alimentar na dieta líquida, né? Então, eu recebo bastante pessoas de outros colegas nutris que chegam com a dieta líquida, um esquema alimentar. 8 horas toma chá, 8h30 toma suco, 9 horas toma iogurte, 9h30 Gatorade, 10 horas isso. Ou então vem pior ainda, na dieta líquida vem 8 horas toma iogurte, às 11 come uma fruta, dando aquele intervalo espaçado. Lembrando que a dieta líquida é uma dieta hipocalórica, né? Já é baixa em caloria e já é baixa em nutrientes. Vai estar uma perda de peso muito acentuada. Se você fizer um esquema alimentar com horários, você vai estar fazendo muito mais hipoglicemia do que se você bebericar o líquido com intervalos de 1 hora, no máximo, entre as refeições. Então, quando eu oriento, eu já deixo aquele esquema dieta é livre, inclusive se de manhã tiver com o paladar mais apreciado para o sal, pode aquecer a sopa e tomar quantas vezes por dia quiser. Ah, mas eu não vou engordar? Não tem como engordar na dieta líquida, vão ser 15 dias de restrição. Então, a preocupação maior é que, eu estou operando, mas a Nutri vai me dar coisas que vai me fazer engordar. O suplemento que a gente orienta, eu não vou usar, porque ela está dando isso, e isso é para quem quer ganhar peso. Então, o profissional, no momento da dieta líquida, ele tem que qualificar a alimentação em função da pessoa não ter um estado nutricional prejudicado. Né? A pessoa não pode ter uma perda de massa muscular no emagrecimento. Ele não pode ter um déficit de vitaminas e minerais, porque pode mexer no estado nutricional. E lembrar que a desnutrição, ou baixo peso em excesso, leva a anemia e outros fatores de risco para a imunidade. Cair a imunidade num pós-operatório é muito complicado. Além da dieta líquida, ela também ser baixa em proteína, porque é um caldo que está coado, onde foi cozido os legumes junto com o frango ou com uma carne, mas foi peneirado. Então, quanto de proteína passou por ali? Então, é muito pouco. Se não suplementar, a queda de cabelo vai começar muito antecipadamente. E tudo que as mulheres não querem é perder o cabelo, e a bariátrica, por si só, faz ter uma determinada quantidade de queda. Mas por isso que é específico, bonitinho, para a gente estar fazendo certinho desde o início do tratamento. Aí, outra opção que a gente tem que a gente ouve muito falar, né? É que a dieta líquida, eu vou operar e eu vou gastar, me falaram, eu vi no Facebook, vi nas redes sociais, que se gasta R$ 1.000 por mês em suplemento, em nutrição, em medicação.
Eu tenho 21 anos de formada, eu garanto que o preço que se gasta por mês pode ser em torno de, no máximo, R$ 300. Mas os meus pacientes têm essa referência. Vai depender do tipo de suplemento, do tipo de medicamento, da marca do uso do probiótico que vai usar. Então, vai do profissional que atende, se ele recebe representante, se ele indica determinada marca, se ele não te dá opção de suplemento. É só a gente ter base do polivitamínico, né? O custo de um polivitamínico é em torno de R$ 60, R$ 80 por mês. A vitamina B12 é super baratinha. O colágeno, ele tem uma variação de custo de R$ 80, numa média assim, de um bom colágeno. Mas eu indico um, inclusive, que custa na faixa de R$ 58, e a marca é de um laboratório de nutrição. Então, tem pessoas que não conhecem a marca. Aí acham que, mas ele é bom. Vai depender da marca que o profissional prescreve, né? Então, de suplemento, eu costumo orientar determinados produtos que estão na faixa também de R$ 80. Mas existe produtos que você paga R$ 35 o litro e usa 1 litro por dia. Vezes 10 dias, são R$ 350 na dieta líquida. Então, vai depender de cada profissional que orienta. Mas esses dias teve uma pessoa que eu atendi que falou que a amiga operou e que falou que gasta R$ 1.000 por mês, que ela tinha operado e que a Nutri dela tinha passado tantos suplementos que o custo era mais ou menos isso. Eu ainda brinquei com ela assim. Você sabe quem é a Nutri? Ela falou assim, não. Eu respondi, eu sei quem é. Você pergunta para sua amiga quem é a Nutri e me manda no WhatsApp. Se for quem eu estou pensando, eu vou te mandar uma gargalhada, um emoji de gargalhada. Aí ela me respondeu o WhatsApp, e o que aconteceu? Eu mandei, acho que uns 5 emojis de gargalhada, porque eu tinha certeza que a profissional que tinha orientado a pessoa era quem eu estava pensando e que tem essa linha de conduta realmente. Não é crítica, cada profissional tem a sua linha de conduta, é livre, né? Assim como cada médico tem os laboratórios que eles recebem, eles prescrevem o medicamento conforme a linha do representante que eles recebem, mas eu, como profissional, na minha atuação, eu prefiro trabalhar numa média de produtos de baixo custo, né? Não que sejam inferiores em qualidade, mas porque eu priorizo que se faça continuamente ao longo da vida, depois de operada, do que chega um momento que a pessoa vai falar assim, eu não tenho mais condições financeiras de manter esse tratamento e vou parar de fazer uso, né? Então, eu acho mais viável a gente ter essa condição, né? Aí, deixa eu ver aqui só. Isso aqui já foi. O frio na bariátrica. É muito engraçado, né? Nós estamos passando um calor danado e eu tenho algumas pacientes que estão reclamando que o marido está dormindo com ventilador ou com ar-condicionado e que elas estão morrendo de frio, que estão pondo meia, pijama, gorro e coberta para dormir por causa do frio. O que acontece? Quando está perdendo peso, os sensores térmicos, né? A camada de gordura que está sendo eliminada, eles desregulam e a pessoa começa a sentir mais frio mesmo. Existe suplemento
para a gente adequar esses sensores e a pessoa não sofrer tanto com isso. Esse ano nós tivemos um inverno um pouco mais acentuado e a bioimpedância precisa fazer sem sapato. Eu tive algumas pacientes de bariátrica que não deu para fazer bioimpedância porque estavam com meia calça, com duas meias, com mais não sei o que, uma polaina, uma bota, e nós deixamos para fazer a pesagem em outro dia de tamanho frio que a pessoa estava sentindo. Né? Então, também são coisas que têm solução, mas muitas vezes as pessoas não têm a informação. Né? Aí, oh meu Deus do céu, cadê minhas guias? Aqui. O treino da deglutição, né? Antes de operar. Eu falo, tem que engolir, fazer o treino da garrafinha, sentir os golinhos, né? Isso tudo vai determinar muito fatores de aceitação no pós-operatório. Tem pessoas que têm muito soluço, tem pessoas que engolem ar, sente dor, tem pessoas que têm muito arroto. Isso tudo depende se foi feito o treino antes da cirurgia ou não, tá? Uhum. Quando a pessoa teve reganho de peso, né? Como eu trabalho há muito tempo com isso, eu sei a dor das pessoas, né? O que que acontece? Imagine que você perdeu muitos quilos e, de repente, você estava confiante que a cirurgia estava no prazo aí dos seus 2 anos e passou 2 anos, você começou a ter ganho de peso, né? Porque é uma adaptação metabólica e o corpo viu que não está fazendo atividade física, então ele para de ter o gasto de emagrecimento, e se não tem um gasto a mais por atividade física e está fazendo outras coisas da alimentação errado, acaba tendo reganho. É muito frustrante, né, ver as pacientes que tiveram reganho de peso, e o que mais acontece é que elas somem das consultas por vergonha, porque fica aquele taxativo de que a endócrino, quando me deu a carta, ela falou que isso era o fim da linha. E daí eu fico com vergonha de voltar na consulta, porque se eu engordei, eu não sou capaz, eu não sou suficiente em me manter magra. Né? O médico fez a parte dele, mas eu não fiz a minha. Não, somos humanos, temos falhas, e o que eu acho que tem que acontecer é procurar ajuda de um profissional capacitado, com experiência, para que te apoie e não te critique, e que te dê condições de, com a alimentação, voltar a perder peso. Depois que com a alimentação você começou a ver o resultado e a sua motivação voltou, aí é uma referência para você repensar a atividade física, que é importante, mas o meu ponto de vista é nessa ordem. Primeiro, corrige a parte alimentar para ter de novo a segurança e a motivação, para daí depois corrigir os fatores dos erros que ou não acompanhou com psicólogo, ou não fez atividade física, ou não tomava vitamina, ou não fazia exames periódicos, enfim. Tem vários fatores para a gente estar corrigindo. Para quem teve o reganho de peso, o que, que acontece? A gente hoje tem a técnica de plasma de argônio, né? Que é feito por endoscopia, e a pessoa vai cicatrizar onde teve a anastomose e volta a fechar bem pequenininho, como foi na época da bariátrica,
Essa dilatação se dá porque a pessoa aprendeu a comer grande quantidade rápido demais, então ela dilata. E se no exame foi detectado que teve essa dilatação, hoje existe essa técnica de plasma de argônio para fechar, e as pessoas que fizeram voltaram a ter a perda de peso, como na época de bariátrica. Tá? Então, também é bem interessante. Aí, eu queria passar algumas características aí da minha experiência, né? Então, não sei se vocês acompanharam aí nas redes sociais, uma semana passada, retrasada, eu tirei 4 dias de folga e eu viajei para Foz do Iguaçu, né, nas cataratas que eu não conhecia. E a vivência de bariátrica, eu falo que eu tenho muitas histórias para contar, que um dia ainda daria para escrever um livro, Memórias de uma Nutri. Quando eu vi essa cascata maravilhosa, né, de água lá, eu me lembrei de uma paciente e qual relação que tem, né, as cataratas com a paciente. Parece uma coisa maluca, né? Mas eu, às vezes, quando a pessoa operou, eu pergunto para ela: você sonhou com comida? Aí a pessoa fala assim: ah, sonhei, tal coisa, tal coisa. Essa das cataratas, a pessoa falou para mim que sonhou com alface. Aí ela falou para mim assim: doutora, minha vontade de comer alface é tanta, mas é tanta que eu sonhei que eu estava em Foz do Iguaçu, nas cataratas. Mas não caía água, doutora. Aquilo tudo era alface. Só caía alface daquelas cascatas. E quando eu cheguei lá em Foz, que eu vi a água maravilhosa, adivinha de quem que eu lembrei? Da paciente que falou isso. O frango assado também foi uma paciente que sonhou que com frango de máquina mesmo, né? Esses que a gente compra pronto. Doutora, eu sonhei com um frango bem moreninho, assim, que nem esse, só que ele tinha um pescocinho, assim, né? Esse aqui tá sem o pescoço, mas o que ela sonhou tinha pescoço. E ele corria atrás da paciente. Então, ela corria, olhava para trás e lá vinha o frango balançando o pescoço atrás dela, ela corria mais ainda, e o frango mexendo e correndo, e o pescoço balançando, e assim foi as lembranças de cada paciente, né? A gente vai guardando aí alguns casos específicos. Outras coisas, particularidades, né, de cirurgia, aqueles pacientes que falam para a Nutri assim: ah, eu não sei por que eu estou engordando, mas às vezes eu tenho DUP. Ah, tem DUP? Tenho, mas eu já sei lidar com ele. Então, eu como chocolate já na cama, eu como deitada. Por que você come chocolate deitada? Ah, porque eu sei que eu vou ter o DUP. Então, o que acontece? Quando eu quero comer, eu já deito, porque eu já estou ali deitada mesmo, e deitada logo o sintoma passa. Para quem não lembra, o dumping, aquele sintoma horrível, né, de tremor, suor, batimento cardíaco acelerado, bambeira nas pernas, vista turva, por uma hiperglicemia. Eu já ouvi de tudo de paciente que operou e come o chocolate deitado. Ah, doutora, eu tive DUP. Manda mensagem no WhatsApp, eu ligo, eu estou passando mal porque eu estou com DUP, mas o que você comeu? Não, não comi nada. Ela fala o que comeu, a comida estava tudo certo. Aí eu insisto, insisto, até que eu descubro, eu comi uma colherada de leite condensado, doutora, na dieta líquida. É líquido, né, gente? Então, ela acha que pode. E daí passou muito mal, não sabendo da gravidade que se dá, que pode, a pessoa num dumping muito acentuado, pode entrar em coma. E outras pessoas fizeram na dieta líquida, tomar o sorvete derretido. Então, são coisas assim que eu tenho memória de várias histórias, não muito boas, mas eu já falei que dá para escrever um livro, né? Outra situação
para a gente estar vendo, é a bioimpedância, né? A importância de fazer o exame, né? Que é a composição corporal, e uma pessoa que saiu de uma situação de um IMC muito alto ou percentual de gordura muito grande, ele acaba, às vezes, ficando com o percentual abaixo de 23, e depois da plástica fica com o corpo bem definido, bem legal, tanto o sexo feminino quanto o masculino. Outra situação para compartilhar das vivências é que a idade metabólica que sai aqui na bioimpedância, né, como o corpo está funcionando, se ele está ativo, se ele não está ativo, né? Então, quando eu comecei, minha idade metabólica era de 90 anos. Agora já baixou para 70. Agora baixou para 50. E muitas vezes, quando ela está no peso ideal, a idade metabólica dela, eu falo que dá de mocinha, menor do que a idade biológica da pessoa, e ainda brinco, metida, está com corpinho de 24 aninhos, está com corpinho de 18. Né? Então, tem essa particularidade que muda bastante a ativação da via metabólica, e no exame de bioimpedância é bem visível isso, né? Ele mostra em cada exame que é feito. E aqui essa setinha vermelha que está apontando aqui o peso do osso, né? Eu não vou esquecer nunca. A paciente parou, me olhou e perguntou: o que é peso do osso? Eu falei: quanto a sua ossatura pesa. Aí ela me perguntou assim: mas isso muda? Eu falei: muda de pessoa para pessoa. Ela falou assim: mas nos exames ele muda? Eu falei: não, o tamanho do osso, o peso do osso não muda. O que muda é a área física total, né? Porque é relacionado ao peso de 100%. Às vezes aumenta mais a massa muscular, diminui a gordura, e o osso não tem muita variação, não varia, não muda. Mas, às vezes, no exame, pela sensibilidade da balança, esse número aqui ele muda pouquinha coisa, mínima coisa. Não é que diminuiu o peso do osso, né? Seria uma característica isso para se analisar de densitometria, é uma outra história. Mas o engraçado foi que a paciente falou assim: então esse peso do osso é a mesma coisa que se eu pegar a minha caveira, colocar num saquinho e pesar numa balança, é isso? É esse peso, né? Esse pezinho aqui da caveira dentro do saquinho. Ai, gente, foi muito engraçado. E ficou marcado, né? Porque realmente foi engraçada a colocação dela, né? E daí já estamos terminando. Lembrando vocês que eu tenho agora o canal diferenciado no Telegram, né? Então, ele tem conteúdo exclusivo, diferente das redes sociais. Ele vai ser bem direcionado mesmo para bariátrica, né? E o conteúdo é bem diferenciado mesmo, porque algumas colegas nutris estavam até copiando as minhas ideias de Instagram, e daí eu resolvi fazer um canal exclusivo para os meus pacientes, que só entra no canal quem eu faço o convite via link, né? Link de acesso. Então, vocês estão tendo aí o privilégio de poder estar entrando no grupo do Telegram, tá? Outro diferencial que nós vamos ter, que já vai começar, que eu estou mudando o sistema, por isso que eu estou até com a agenda fechada. Eu peço desculpa, porque foi um problema técnico lá dos programas, da mudança de prontuário, que vai de um sistema, vai para outro sistema, e eles falaram que em 2 dias resolvia, depois falaram 7 dias úteis, e eu fico aí na berlinda com vocês, né? Então, por enquanto, a agenda de abril ela está bloqueada, porque senão não dá para fazer a migração. Mas nesse outro programa, quando agendar a consulta, vocês vão poder fazer a opção
se quer a consulta particular presencial ou online, né? Por que eu falo particular? Porque o convênio não tem como, tem que passar carteirinha, tem que assinar a guia lá na hora. Então, não tem jeito de ser consulta online. Agora, quando é um paciente particular, as pessoas de outras cidades vão poder ter o diferencial de fazer a consulta comigo via chamada de vídeo por um aplicativo, né, que a gente manda o convite também, que vai ser um diferencial desse novo programa que eu vou usar, mas eu não vou contar muito, porque ainda é surpresa. Depois eu marco outra live para a gente falar sobre as novidades do sistema. E lembrando que o canal é o Telegram, né, o diferencial aí, o prioritário, né, mas que eu tenho também o Instagram, o Facebook e o YouTube. Opa, abri aqui. Então, para terminar, não, um pouquinho do grupo, né? Oh, meu Deus. Aí eu fui mexer, sumiu aquele lá, mas tudo bem, vamos lá. E daí, então, eu vou passar o link para vocês, que é. Deixa eu copiar aqui. Link copiado. Então, vou colocar aqui para vocês o link para quem não está no grupo ainda, né? Se quiser. Vamos lá, vamos ver aqui o que o pessoal escreveu. Muito bem, quem está fazendo uso de todos os suplementos recomendados, fico satisfeita em saber. O frio regula de pessoa para pessoa, eu sinto frio sim, mas nada que eu não consiga suportar. É bem individual, mas tem pessoas que sofrem bastante. Tá? Então, eu peço desculpa por não ter conseguido aí a minha câmera funcionado. Não sei o que acontece com essas redes de internet comigo, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação aí no chat, pode fazer que eu respondo. Agradeço a presença de vocês e logo mais a gente vai fazer algumas novidades na página do Telegram, então acho interessante estar participando, lembrando que lá tem conteúdo técnico, motivacional, comportamental. Tem 4 vídeos no YouTube que já foram enviado para o grupo do Telegram, quem não viu ainda, assista, está relacionado com ansiedade e alimentação e compulsão alimentar, né? E uma outra coisa que eu não coloquei o slide, mas que eu queria falar para vocês é o problema de tô comendo doce à noite. Eu não tinha vontade de comer doce, eu não ligava para doce, mas atualmente eu tenho vontade de comer doce. O que acontece é que, como perdeu a reserva de gordura, não tem energia mais de banco de estoque. Então, a pessoa, no fim do dia, que já teve o seu gasto energético basal, né, suprido aí dentro do consumo alimentar do total do dia, o corpo tem necessidade de repor essa energia mais rapidamente.
Aí suponho que a pessoa jantou salada, grelhado e legumes, então ela não acrescentou carboidrato. E o corpo não tem reserva, então ele está pedindo energia rápida, que dá vontade de comer um docinho. Ah, mas eu como um pedacinho de chocolate, 50% de cacau, nada mais do que 4 quadradinhos ou 25 gramas. Gente, isso não vai fazer você engordar, né? Porque você não come o arroz, não está comendo feijão na refeição noturna ou no almoço e no jantar. Então, cada característica é individual, mas é assim uma coisa que dá um super medo da pessoa, ela já chega desesperada achando que está ficando uma pessoa compulsiva. Então, cada caso é um caso, não deixa de falar as queixas, não deixa de se abrir para o profissional, que o objetivo é ajudar. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu tenho formação em programação neurolinguística, trabalho com hipnose também. Já durante algumas consultas fiz com algumas pacientes, assim, de supetão, técnicas que desbloquearam ela na dieta pastosa, por exemplo, que ela estava entalando muito, ou estava tendo o intestino muito preso, ou estava tendo medo de comer o frango de novo, porque a primeira vez que comeu, vomitou, e com técnicas de programação neurolinguística a gente desbloqueia. Então, eu também tenho essa formação e gosto muito de trabalhar com isso, né? No outro consultório eu tinha atendimento em horários diferenciados para hipnose e emagrecimento. Então, são projetos que vão vir aí pela frente nesse ano de 2022. Bastante mudança vai estar acontecendo e reforçando que eu vou me dedicar um pouco mais aos meus pacientes de bariátrica, porque a demanda é muito grande, a especialização que a gente vê aí das colegas acaba frustrando, me frustrando, né, com as informações que chegam. Eu recebo paciente de outros convênios e outros colegas, e é cada coisa que eu escuto que eu falo, não, gente, eu tenho que me dedicar mais à bariátrica, porque não tem essa especialidade aí no mercado, com a experiência de 21 anos que eu tenho, e então esse ano eu vou acabar de me voltando um pouco mais para a minha agenda, para a bariátrica. Até porque eu tive um problema com o agendamento no consultório, as pessoas não davam prioridade, eu fiz lista de espera, elas não informavam a lista, ou põe na lista e não dá retorno, ou eu reservo horário de bariátrica e elas preenchem com outros pacientes, enfim. Esse ano vai ser um ano de maior dedicação para a bariátrica, tá bom? Então, obrigada.